Olá, graça e paz, Deus te abençoa poderosamente. Hoje, quando o Caio acordou, ele começou a chorar e a se remexer. E eu tentei brincar com ele, mexer com ele, mas não estava sendo o suficiente, ele ficava ainda incomodado. E aí a gente tem que descobrir o que realmente acontece com a criança. Eu resolvi então verificar a fralda, e quando eu verifiquei a fralda, ele estava com xixi, a fralda estava encharcada de xixi, e eu troquei a fralda. E assim que eu troquei a fralda e coloquei uma fralda nova, limpa, ele em seguida começou a fazer força e fez cocô na fralda. Eu por um momento achei que era apenas um peido, gases que ele houvesse soltado, e deixei. E depois de algum tempo, meia hora talvez, uma hora, ele começou a chorar, a se incomodado, a ficar agoniado. E eu tentei fazer ele dormir, não resolveu. Tentei brincar com ele, não resolveu. Falei, vou verificar a fralda de novo. De repente, aquela hora, ele fez cocô. E quando verifiquei a fralda, para minha surpresa e para o meu desafio, o Caio estava com cocô. E a fralda já estava toda lambrecada, ele já estava com o bumbum todo sujo. Falei, então vamos trocar. E aí eu fui trocar, limpei, mas para minha alegria e entusiasmo, surpresa, assim que eu abri a fralda, que ele teve a ideia que eu iria trocá-lo, ele simplesmente parou de chorar, ficou tranquilo, respirou fundo, relaxou, descansou, e aí ficou tudo bem. Limpei, troquei a fralda e ele ficou bem. Logo em seguida ele começou a chorar para dormir. Mas por que eu estou contando isso? É porque o Caio, sendo uma criança, ele sabe quando é que ele está molhado, quando ele está sujo de cocô, e que ele precisa ser limpo, que aquilo não é bom para ele. Vai deixar ele fedendo, vai incomodar, de repente vai assar, traz um incômodo. Então o que ele faz? Ele chora para que alguém limpe ele, para que alguém troque ele, porque se ele soubesse, se ele conseguisse, ele o faria. E eu trago isso para a nossa vida. Sabe o que é interessante, o que é engraçado? É que o pecado é semelhante ao xixi ou ao cocô do Caio. Como eu disse aqui, eu troquei a fralda dele porque ele estava molhado de xixi, que estava incomodando ele, e em seguida ele foi lá e fez cocô. Ou seja, foi imediato. Parece, até brinquei com o Caio, falando assim, olha Caio, você esperou o papai colocar uma fralda sequinha para você fazer o cocô, Ou se eu tivesse de repente esperado, eu tinha usado uma fralda só, mas usei 2 fraldas em poucos minutos. E nós seres humanos às vezes nos comportamos assim diante de Deus. Cometemos um erro, aí ficamos incomodados, queremos trocar aquela posição, queremos mudar aquela situação e conseguimos, vamos lá e pedimos perdão a Deus e sentimos o alívio. É como se Deus fizesse o que eu fiz com o Caio, vai lá e tira a fralda de xixi. Mas em seguida parece que imediato, com pouco tempo, a gente comete um erro igual ou até um erro maior, e aí nós fazemos uma cagada na vida. E aí ficamos incomodados, agoniados, queremos nos limpar, mas nós não podemos limpar o nosso pecado por conta própria. Dependemos de Jesus Cristo, dependemos do Filho de Deus. E através do Filho de Deus somos limpos, recebemos o alívio, a liberdade na cagada que fazemos, e ficamos bem diante da presença de Deus. Então pense nisso, curta o canal Evangelho em Foco, divulgue, compartilhe. Como eu venho falando aqui, não deixe de compartilhar aí, de seguir o canal Ministério Wenderson, o canal da Viviane e da Leiliane, tem o canal também do Maxwell Pires, tá bom? Siga lá, ajude a crescer, para que outras vidas sejam abençoadas como você tem sido. Então, Deus abençoa, até o próximo vídeo.